na mesquita e eu sempre faço 2 rucas. Aí estou no meio delas, o chefe começa o doher. O que eu faço? Continuo a minha, ou não? Tá. Aqui, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A irmã está perguntando sobre a pessoa entrou na mesquita e foi fazer 2 rak'ah, isso sejam elas 2 rak'ah que seria Tahiyyat al-Masjid, cumprimento a mesquita, ou 2 rak'ah que é Sunnah do Dhuhr, por exemplo. Sim. E de repente começou o imam. O imam ele começou, eles levantaram para fazer a oração da obrigatória. Aí eu tenho 2 condições. Se vai dar para mim fazer as 2 antes que o imam termine a primeira rak'ah, aí eu continuo. Por exemplo, se eu estiver já na segunda rak'ah, ou no finalzinho, então eu apresso um pouco na recitação. No ruku eu falo uma vez só, Subhana Rabbiyal Azim, Sami'a Allahu liman hamida, eu faço o básico para terminar e depois eu alcanço o imam. Agora, se eu estou no começo ainda, e se eu continuar aquelas 2 rak'ah, vai faltar para mim uma rak'ah do imam? Não, aí eu já cancelo e entro junto com o imam. Isso é o mais certo, né? Deu tempo, sem querer, deu tempo, eu me apressei. Se tiver... E aí eu acabei, só perdi a primeira. Perdeu a primeira rak'ah. Perdi. Tá. Quando eu consegui a segunda. Quando ele subiu de novo, eu já acompanhei. Depois eu fiz mais uma que faltava. Falei, pelo sim, pelo não, vou fazer, depois eu pergunto. Tá. Não, o certo era, como nós falamos, se for para perder uma rak'ah, era você deixar a outra, a sunnah, e ir acompanhar o imam. E depois eu faço a sunnah? Isso, depois você faz a sunnah de novo, depois da oração. Isso é o mais correto, né? Agora, o que você fez, tipo, terminar elas, tem algumas escolas que elas falam, não, já que você iniciou uma ação, não pode deixá-la se não tiver motivo, tipo, quebra o wudu. Aí eu deixo. Fora isso, não. Olha, o imam começou. Eles falaram, você apressa e termina, depois você alcança o imam, se você vai alcançá-lo ainda na oração. Outros falaram, não. Se você não vai alcançá-lo na primeira rak'ah já, você cancela a sua. Cancela e vai para alcançá-lo. Então, as 2 situações você pode acertar a sua oração, né? Ou você cancela e alcança o imam para alcançar a primeira rak'ah, ou você termina como você fez, mas você alcançou pelo menos com o imam a jama'a, né? De fazer em conjunto. Pararia porque do imam é obrigatório e o outro é sunnah. Isso, porque do imam é obrigatória. Entendi. Então a obrigatória, ela tem mais, nós temos que dar mais isso, o tempo e o valor para ela, né? Para começarmos e não perdermos nada dela. Já iniciar com o imam já desde o início, desde o começo. E, por exemplo, chefe, tem uma única mulher lá no GMA rezando. Eu entro, aí eu vou começar a minha oração. Eu vou ao lado dela ou eu posso ir em qualquer lugar? Não, se tiver uma mulher ali, você tem que ir, se estiver em conjunto, as pessoas... Mas só tem uma. Uma única sozinha lá. Tá rezando, ela tá rezando. Tá. Aí eu cheguei. Você vai ficar do lado dela, porque é jama'a. Né? Não pode ficar uma aqui e outra do outro lado. Não. Já que está rezando atrás do imam, estão rezando uma reza em conjunto com o imam, então as filas elas devem ser completadas. Completadas assim, se tiver 2 pessoas, 3 pessoas, isso não completa uma fila, mas pelo menos 2 pessoas já começa uma fila. Então não pode ficar uma do lado direito e a outra do outro lado, ou uma na frente e outra atrás. Não, tem que ser uma do lado da outra. E assim também a fileira dos homens também, né? Ela vai completando as primeiras, a segunda, a terceira, e nunca pode chegar. Se tiver um espaço na primeira fileira ou na segunda, eu não posso ir fazer uma terceira,
Tem gente que chega já, tem um espaço na primeira fileira. Ele vai e começa a fazer uma segunda fileira. Isso é errado. Ele tem que ir completando sempre as primeiras fileiras. Completou, aí começa a segunda fileira. Isso é o certo. Mesmo que, por exemplo, de sexta-feira, que a gente não pode ficar andando enquanto o chefe está falando, chegou atrasado, por exemplo, ele já subiu no mapa. Aí eu não vou ficar passando na frente. Aí, nesse caso, mesmo que tenha uma fileirinha, um espacinho na fileirinha da frente, eu vou entrar onde der, para não atrapalhar ninguém, não é? Ou sim, não? Sim, não, o certo é as pessoas que chegarem não deixarem esse espaço. O erro está ali. As pessoas deixarem. Agora, se for deixado um espaço, aí acho que eu vou atrapalhar para preencher aquele espaço. Aí não, o problema não você de preencher aquele espaço, o problema das pessoas que deixaram o espaço. Então você pode ir para frente, mesmo que você não, que possa isso ser, talvez atrapalhe um pouquinho elas, para você preencher, já o primeiro espaço é o certo. É não deixar o espaço tendo falhas, né? Sempre vamos completando as primeiras fileiras, né? Onde tiver espaço, a gente vai lá e preenche. Allah. É isso. أشهد أن محمد رسول الله. Tá. Parou de gravar. Parou? يلا أحسن. Eu falo, não faça a página para mim. Tem a página da ONU. O pessoal insiste. Não, você tem que ter a sua página. Aí eles fazem, né? Não está sendo gravado agora, não. Não, não tá. Não sei, parou. Tá. Tem mais alguma pergunta? Ai, tem. Desculpa, chefe. Em que momento eu posso rezar de sapato? A reza com o sapato, enquanto o sapato não tiver uma impureza, você pode rezar com ele, qualquer momento. A não ser que seja tipo entrar na mesquita, tem um tapete, ou numa casa onde tem um tapete. Eu tiro para não sujar e não fazer uma impureza. E por não, tipo assim, não pode então rezar em cima do tapete? Poder pode, mas é indelicado, né? A pessoa entrar, o seu sapato que tem poeira para sujar o tapete, né? Ou o carpete. Agora, geralmente na minha casa o tapete a gente pisa com o sapato. Tá? Se você pisa com o sapato, então pode rezar com o sapato, não há problema. Tá? Então, agora, tá, eu coloquei uma salia. Eu vou rezar em cima dela com o meu sapato, porque não tem problema se chegar poeira ali ou tal. Não há problema, você pode rezar com o sapato. Então, rezar com o sapato não é uma questão da pessoa fazer, não, somente em locais onde não tem um tapete, ou se eu estiver fora de casa, ou se eu estiver no mato, não, em qualquer lugar. Mesmo na mesquita, se uma pessoa não souber, leigo, ele entra, e já entra de sapato, e vai lá e reza, a gente fala, ele foi sem educação, né, de entrar dentro da mesquita assim, com o sapato dele. Daí a reza dele é válida? É válida. Não, mas ele rezou com o sapato.
não há problema de rezar com sapato. Tá? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros, eles rezavam com sapato dentro da mesquita, às vezes, porque dentro da mesquita não tinha tapete. Era areia. Inclusive os hadith falavam que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando chovia, né, pingavam, porque o teto da mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era feita de pedaços das folhas de tamareiras. As folhas de tamareiras, então elas eram fechadas com folhas de tamareiras. Quando vinha uma chuva, aquilo lá não protegia para cair pingar, às vezes. Então, quando pingava, molhava a mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seus companheiros, o que eles faziam? Eles vinham, cada um com um pouco de areia, e jogavam ali até eles secarem. E eles rezavam com sapatos, sem problema. Inclusive, uma vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava rezando com seu sapato e seus companheiros rezando atrás dele com seus sapatos. De repente, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dentro da oração, ele tira o seu sapato. E os companheiros atrás dele, todos foram tirando os seus sapatos. Quando ele terminou, ele perguntou a eles: qual o motivo que fez com que vocês tirassem os seus sapatos? Eles falaram: nós vimos o Senhor tirar o seu sapato, as suas sandálias, e nós tiramos as nossas sandálias. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse a eles: eu, em particular, veio o anjo Gabriel, me avisou que havia uma impureza nas suas sandálias e por isso que eu tirei. E vocês não deveriam ter tirado elas, né? Aqui a gente aprende várias coisas, né? Dentre elas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse para eles: vocês não deveriam ter tirado. Então, eles rezarem com o sapato, isso é permitido. A segunda coisa é, se eu sentir que há uma impureza numa roupa ou num sapato e tal, dentro da reza, eu tiro e continuo a reza. Não começo novamente. Na hora que eu perceber, eu tiro e vou continuando a minha oração. Nina, tá gravando aqui? Não, né? Tá? Tá gravando? Tinha parado. Ah, voltou? Não, ele deve ter sido oscilação da internet. Mas... ok. Tá. A gente falou bastante sobre internet, sobre gravar, não gravar. Tudo bem. Tá. Mais alguma pergunta aqui? Ou vamos começar a nossa aula? Tudo bem. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nós estávamos falando sobre Surat al-Fatiha. Chegamos no local onde nós falamos sobre Malik Yawmiddin. Está na outra. É na outra, né? Malik Yawmiddin. Agora nós entramos no Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, somente a ti adoramos e somente a ti pedimos ajuda. Allah subhanahu wa ta'ala, nas palavras em árabe, elas têm um grande significado quando algumas palavras são trocadas, são colocadas na frente ou atrás, tipo Iyyaka na'budu. As pessoas falam na'budu Iyyaka, adoramos a ti. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala, ele falou: a ti, somente a ti adoramos e somente a ti pedimos ajuda. E também tem pessoas que perguntam: por que Allah não disse primeiro somente a ti pedimos ajuda e somente a ti adoramos? Porque a adoração necessita de ajuda de Deus. Por que Deus começou com a adoração? Aqui, como se estivesse falando na língua árabe, essas palavras ou esse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala, como se estivesse falando para nós: somente a ti, ó Allah, e a mais ninguém adoramos. Então, somente a ti e a mais ninguém nós poderemos adorar. Então, a adoração, ela simplificou que seja somente para Deus e para ninguém mais. E que nenhum tipo de adoração, seja pequena, média, grande, qualquer tipo de adoração não pode ser dirigida a não ser a Ele. Agora,
já que a adoração ela é o objetivo da nossa existência, Allah subhanahu wa ta'ala colocou ela na frente. Por isso que falou, a ti, somente a ti adoramos. Somente a ti adoramos. Então, o nosso objetivo na nossa vida é a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala no Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. E somente criei os gênios e os humanos somente para a minha adoração. Então, a nossa existência na vida é para adorarmos a Deus. Tem pessoas que você pergunta para elas, qual que é o motivo da sua existência? Isso é bom a gente perguntar às vezes, até para os nossos filhos, para as pessoas próximas, para você perguntar para algum amigo, alguma pessoa, qual que é o propósito da nossa existência nesse mundo? Qual que é o objetivo da nossa criação nesse mundo? Por que nós existimos? Muitas pessoas vão viajar, igualmente, né? Nós existimos para comermos e bebermos e dormirmos e descansarmos. Nós existimos para casarmos, termos filhos, criarmos nossos filhos. Nós existimos para trabalhar, nós existimos para sofrer, nós existimos para sermos felizes, nós existimos para... Não. Isso daqui não é o propósito da sua existência. Nós existimos para adorarmos a um único Deus. Então, esse é o propósito e o único propósito. Tudo que acontece na nossa vida, né, nos leva para esse propósito, que nós fomos criados para adorarmos a um único Deus. Então, nós trabalhamos para adorarmos a Deus. Nós existimos para adorarmos a Deus. Nós comemos e bebemos para adorarmos a Deus. Nós dormimos para adorarmos a Deus. Nós existimos e toda a nossa existência é para adorarmos a Deus. Então, por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, Iyaka na'budu. Eu já falo e confirmo isso. Allah, a minha existência é somente para te adorar e não adorar a mais ninguém. Então, por isso, quando nós repetimos a palavra Iyaka na'budu, como Allah subhanahu wa ta'ala estivesse falando para nós, na'budu em conjunto, então todos nós, não somente eu, na'budu no plural, Iyaka na'budu, então todas as criaturas, todas as pessoas, todas as criações foram feitas para adorarem a um único Deus. Então você confirma que somente adoro a ti, ó Allah. Aí a gente volta e fala, o que é al-ibada? O que é adorar a Allah? Ma hiya al-ibada? O que é a palavra ibada? O que é a palavra adoração? A palavra adoração, os ulama, eles falaram bastante sobre ela. A palavra adoração, ela significa em árabe al-khudu' wal-inqiyad wal-tadhallul. Adorar a Deus, a palavra adorar é você submeter, você se humilhar e você cumprir aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na sua vida. Então você ser uma pessoa que cumpre, que se humilhe, se submete totalmente à vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que nós falamos, o que é o Islã? O Islã é submissão total e voluntário à vontade de Deus único. Então a palavra ibada é você se submeter totalmente e se humilhar perante Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, ela tem um significado mais amplo, sim, o significado mais amplo, em árabe a gente fala, huwa ismun jami', é um nome abrangente, likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, de tudo que Allah subhanahu wa ta'ala ama e ele quer que nós praticamos. likulli ma yuhibbuhu Allah ta'ala, min al-aqwal, dentre as palavras, من الأقوال, dentre as palavras, والأفعال, e das ações, الباطنة والظاهرة, aquilo que a definição que abrange tudo aquilo que Allah gosta e se satisfaz, que satisfaz Allah subhanahu wa ta'ala, dentre as palavras e as ações visíveis e íntimas. Então toda a nossa vida deve ser entregue a Allah subhanahu wa ta'ala. Nós deveremos nos humilhar perante Allah, submeter a Allah. Em que parte da nossa vida? Nas suas palavras, no seu íntimo, nas suas ações. Então toda a sua vida deve ser submetida a quem? A Allah subhanahu wa ta'ala. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele nos fala nos versículos: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Esse versículo ele te resume todas essas palavras que nós falamos. Qul inna salati, diga que as minhas orações, Qul inna salati wa nusuki, e todas as minhas ações que são ações que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na nossa vida. Nusuk pode ser, seja ele peregrinação, é nusuk. Você fazer degolar um carneiro pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, isso daqui é nusuk. Então todas as suas ações, Qul inna salati wa nusuki. Então você fala, tá, mas aqui falou sobre algumas ações. Aí Allah subhanahu wa ta'ala lhe disse, wa mahyaya, e a minha vida. A sua vida abrange o quê? Tudo. Wa mamati, e a minha morte também. Até na nossa morte. Quando a pessoa morre, a gente não fala, agora já acabou. Vamos entregá-lo aí para fazer o que eles quiserem com o corpo dele, porque ele já morreu. Não. Até depois da morte nós temos como aprender o que nós fazemos com a pessoa que morre. Como é que lavamos, como é que embrulhamos, como é que rezamos sobre ele, como é que enterramos, o que nós falamos depois da morte, o que nós suplicamos, o que acontece com ele. Então até depois da morte a gente se entrega a Allah subhanahu wa ta'ala. Então nós seguimos as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala na nossa vida e na nossa morte. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, e a minha morte, lillahi rabbil alamin, é para Allah, o Senhor dos universos, dos mundos. La sharika la, aí você confirma também dizendo, não associe com ele, não poderemos associar com ele nada, e nenhum tipo de adoração. La sharika lahu wa bidhalika umir, e com isso foi ordenado. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala sobre o profeta Abraão, também o profeta Abraão ele falou essas palavras, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. E todos os profetas se submeteram totalmente à vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Então a nossa adoração, às vezes a pessoa vai falar, a minha adoração em relação a algumas questões, eu adoro a Deus. Tem pessoas que adoram a Deus somente na oração, no jejum, no zakat, no hajj. Pensam que o Islã é isso e acabou. Tá, eu fiz a minha oração na mesquita, dentro de casa, eu entreguei o zakat, chegou o mês de Ramadã, eu jejuei, chegou o hajj, eu fui lá e fiz o hajj. Eu falei também, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Acabou? Não acabou. O Islã, ele age nas suas vestimentas, no seu comportamento, nas suas palavras, na sua casa, no comportamento com as pessoas, comportamento no seu trabalho, no comportamento com tudo que você possa imaginar entre o Islã. Tá, e se eu deixar algo disso, você deixou de se submeter totalmente à vontade de Allah e você não está cumprindo com a palavra Iyyaka na'bud. Então você adorou alguém nessa parte. Eu faço tudo, menos o hijab, eu não coloco o hijab. Tá, você adorou Allah subhanahu wa ta'ala em tudo, menos o hijab, então você não está de acordo com Iyyaka na'bud. Porque você tem que estar de acordo em todas as suas partes, no seu íntimo e nas suas ações, né? Suas ações visíveis e íntimas. Então, em todas as partes você deve adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. E por isso que Ibn al-Qayyim, quando ele fala sobre um dos grandes sábios, Ibn al-Qayyim, ele fala, tem um livro sobre Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ele fala, imagine, você lê um livro sobre isso, né? Somente que fala sobre essa questão. Disse Ibn al-Qayyim que Iyyaka na'budu, ela tem 4 pilares. A palavra Iyyaka na'budu, ela possui 4 pilares. Qawlul qalb, que seria o quê? O coração, a maneira que o coração deve agir com Iyyaka na'budu. Qawlul qalb, i'tiqad
é ele crer naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou para nós. O que veio nos livros, nas mensagens, através dos profetas, é nós crermos naquilo que veio de Allah subhanahu wa ta'ala. E por isso que a gente fala, a pessoa que quer se converter ao Islã, nós falamos a ela: você crê nos 6 pilares da fé? Ela fala: sim. Você tem alguma dúvida sobre elas? Eu tenho uma dúvida tal. Então vamos tirar a dúvida, porque você não se torna muçulmana se você tiver qualquer dúvida sobre isso. Isso faz parte do quê? Do nosso coração. Então, qawlul qalb é o coração em dizer que eu creio em Allah, nos seus anjos, nas mensagens, nos mensageiros, no dia do final, em tudo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou. Então, qawlul qalb, isso daqui é o que o coração ele deve agir e deve crer. Wa qawlul lisan, depois vem o que? A palavra da língua. Aí você fala: você já crê? Já creio. Então vamos lá. Então você pronuncia qawlul lisan. Qawlul lisan, que é al-ikhbaru anhu bidhalik, é você falar aquilo que você está crendo dentro do seu coração. Falar: eu testemunho que não há outra divindade merecedora de qualquer tipo de adoração a não ser Allah subhanahu wa ta'ala. Então nada merece nenhum tipo de adoração, nada e ninguém. Ontem meu filho colocou um filme lá sobre uma pessoa que estava viajando num lugar onde para conhecer um país dentre os países, né? E de repente ele é muçulmano, né? Não. De repente tinha um lugar lá que eles passam e começam a colocar fitinhas que faz desejo, né? Tem um lugar ali que tem bastante galhos, não sei o quê, e cada pessoa que passa por lá, cada turista, ele chega lá e eles já entregam uma fita para ele e fala: faça o seu desejo aqui, e ele coloca a fita e amarra lá, né? Aí ele falou: eu tenho que fazer. Eles falaram sim. Ele falou: tá bom, já que tem que fazer o desejo, então eu desejo ser milionário, não, trilionário. E amarrou a fita lá. Então, se eu for um trilionário, daqui a um ano vocês vão saber que o motivo foi porque eu coloquei. Isso daqui é shirk. Isso daqui é ele deixou de ser uma pessoa que acreditou na Iyyaka na'bud. Então ele não está adorando mais a Deus. Para ele, quem vai trazer o dinheiro e a sorte é aquela fitinha, aquele galho lá que ele foi, aquela pessoa que está, é uma religião que eles seguem lá, só que ele lá: mas eu tinha que colocar a fitinha. Não, você não tem que colocar a fitinha. Mas não dá sorte? Não dá sorte. Quem dá sorte é Allah. E quem tira a sorte é Allah. Tá, e se eu colocar, você está associando com Allah alguém dentre as suas criaturas. Então se eu for para Aparecida e eles me colocarem aquela fitinha na mão, isso é associar com Allah outros deuses? Sim, você está associando com Allah outros deuses, pensando que essa fitinha está trazendo sorte ou tirando alguma coisa. Nós temos que prestar muita atenção nessas questões que são, às vezes, para algumas pessoas: mas isso tira do Islã? Sim. Isso deixa de você acreditar: Iyyaka na'budu, é somente a ti eu adoro Allah. Então você deixou de adorar somente Allah e foi adorar aquela fitinha nesse lado. Porque nós sabemos que quem dá vida é Allah, quem tira a vida é Allah, quem dá o sustento é Allah, quem tira o sustento é Allah. Quem faz e quem tira tudo e coloca tudo no mundo e todas as criaturas, no mínimo detalhe que você possa imaginar que acontece no mundo, é feito por Allah e somente por Ele. Essa é a nossa crença. Para você ser muçulmano é isso. É difícil? Eu não sei se é difícil. Agora, se quer ser muçulmano, é isso. É acreditar que somente Ele. Ninguém a mais pode te beneficiar em nada. Então a crença deve ser pura. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele cita para nós vários exemplos dentro do Alcorão Sagrado. Ele cita para nós sobre a água pura que Ele nos manda, o leite puro que Ele te manda. Se a água tiver qualquer coisa que possa tirar o gosto ou a cor ou tal, você não bebe. Você fala: não, se a água não for pura, hoje a gente até procura as marcas, né? Não, a tal marca acho que não deve ser muito... O pessoal fala que essa marca é mais pura. Você sempre procura o quê?
o mais puro. Se você estiver tirando o leite de uma vaca, de uma ordenhada ali, e sair um sangue, um pingo de sangue ali no meio daquele leite, você joga tudo, porque você quer ele puro. Allah nos ensina, como se Ele estivesse falando para nós, da maneira que vocês querem esse leite puro e essa água pura, eu também quero a adoração que seja pura, que não tenha nenhum pingo de coisas que possam afetar essa pureza da crença. Como é que nós vivemos em contato com Allah subhanahu wa ta'ala sem essa pureza? Se você colocar na sua cabeça que tem alguém que possa lhe beneficiar ou que pode te prejudicar a não ser Allah, saiba que a sua crença ela precisa ser reciclada novamente. Você precisa estudar mais, você precisa ter mais ligação com Allah, você precisa ler mais o Alcorão, você precisa ler mais o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, você precisa ouvir mais sobre a religião, você precisa ligar o seu coração mais com Allah subhanahu wa ta'ala, você precisa saber mais da realidade e da sua existência nesse mundo. É isso que nós queremos. E por isso que Ibn al-Qayyim ele fala qawlul qalb, é o dizer do coração, wa qawlul lisan, e o dizer da língua, wa amalul qalb. Depois temos o que? Amalul qalb, os afazeres do que? Os afazeres do coração. O coração ele tem coisas para fazer? Sim. O que é amalul qalb? Amalul qalb, os afazeres do coração, mahabbatullah, é você amar a Allah. Porque quando você sabe que tudo que você tem, dentre as dádivas, todas as dádivas que você tem na sua vida, elas vêm de Allah subhanahu wa ta'ala. Se alguém te convidar para um almoço, para um jantar e você comer e tal, você vai começar você fala, poxa vida, eu gosto daquela pessoa porque ela me beneficiou em me oferecer um almoço. Se uma pessoa te beneficiar com o celular, ela vai lá e fala, te dou esse celular de presente. Você fala, inshallah, eu amo essa pessoa, porque ela ofereceu para mim um celular. Se ela às vezes te dá uma bala, às vezes a gente fala, sempre deixa uma balinha no seu bolso, né? Se uma criança ver e tal, você entrega para a criança, porque a criança vai começar a te amar. Por quê? Porque ele vai saber que você está dando bala para ela. E se vocês fizerem esse teste, se uma criança uma vez, duas vezes, depois quando a criança te vê no meio da multidão, ela corre lá e fala, começa a tocar em você, né? Ela quer a bala, ela ama você, por quê? Por causa daquela bala. Imagine que Allah subhanahu wa ta'ala nos dá a vida, Allah subhanahu wa ta'ala nos dá tudo que nós temos, Allah subhanahu wa ta'ala nos dá a saúde, Ele te dá o que você tem, tudo vem de Allah subhanahu wa ta'ala, você não deve amá-lo. Então, quanto mais você reconhecer que o que você tem na sua vida vem de Allah, mais você vai amar a Allah. Tem pessoas que falam, eu amo Allah normal, não tenho aquele amor. Então, saiba que a sua fé, ela tem algo errado. Você tem que amar Allah subhanahu wa ta'ala acima de tudo. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala no Coran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre as pessoas que tomam outros deuses ou associam com Allah subhanahu wa ta'ala outros deuses. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre eles. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا. Dentre as pessoas, tem pessoas que tomam além de Allah outros deuses, independente do que esses deuses fazem para eles, que ele acredita neles. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Eles amam esses deuses como eles amam Allah. Então eles igualam o amor de Deus com o amor dessas coisas que eles associam. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, e aqueles que creem em Allah, eles têm mais amor por Allah. Por quê? Eles creem somente em Allah. Como creem somente em Allah? Somente creem em Allah, que Ele que te beneficia e Ele que faz tudo na sua vida. Então você tem a'malul qalb, que seriam as práticas do coração, dentre elas o que? Al-mahabba, o amor. Dentre elas também at-tawakkul, você se apoiar em Allah subhanahu wa ta'ala. Dentre elas al-khawf, al-raja,
é você ter o temor de Allah subhanahu wa ta'ala, você ter a esperança com Allah subhanahu wa ta'ala. Sempre a nossa esperança está em Allah. Se você tiver qualquer dificuldade, você fala o quê? Eu tenho esperança em Allah. Se você tiver algo que possa, se você faz algum erro e tal, você fala, eu temo Allah. Então não tema as pessoas, tema Allah. Não tenha esperança nas pessoas, tenha esperança em Allah. Al-ikhlas, a sinceridade, deve ser para Allah e somente para Allah. A sinceridade é uma das adorações mais sinceras ou mais que mais deveremos trabalhar em cima dela. A sinceridade, nós vamos falar sobre ela porque ela é uma das questões que fazem parte das condições de La ilaha illallah, das condições da adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. A sinceridade, a paciência, tudo isso faz parte do que? Dos afazeres do coração. Você tem a paciência dentro do seu coração, você tem a sinceridade, coração, você tem o amor por Allah dentro do seu coração. Isso não aparece para as pessoas, isso está dentro do seu coração, entre você e Allah subhanahu wa ta'ala. Você tem o temor a Allah, você quer se apoiar, apoie em Allah, você tem esperança em Allah. Então tudo isso faz parte aonde? Você tem que alimentar o seu coração com essas qualidades. Isso que faz com que a sua fé se eleva. Por isso a gente fala, por que o fulano tem mais fé do que o outro? Porque ele trabalhou em cima do temor a Allah, ele trabalhou em cima da esperança em Allah, ele trabalhou em cima do amor a Allah, ele trabalhou em cima da sinceridade com Allah. Essa pessoa foi mais sincera, essa pessoa não quer que as pessoas vejam, que aparece, que tal. Essas pessoas não querem que nada seja igualado a Allah subhanahu wa ta'ala nas suas ações, que as ações delas sejam totalmente dirigidas para Allah. Também depois nós temos, além de a'mal al-qulub, as práticas dos corações, al-a'mal al-jawarih, as práticas dos membros, dos nossos membros, as nossas línguas, elas recordam Allah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, falam bem, não falam mal, sempre falam aquilo que estiver de acordo com Allah subhanahu wa ta'ala. Os nossos olhos somente olham para aquilo que é permitido, os nossos ouvidos somente aquilo que é permitido, o nosso corpo, nós colocamos em cima do nosso corpo aquilo que Allah determinou para nós, não aquilo que é o nosso desejo. Não, mas eu desejo, estou indo na festa, eu vou me expor. É o desejo de Allah? Não, o desejo das pessoas. Então você está adorando as pessoas, você está deixando de adorar a Allah. Então essa é uma das bases também do que Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Então você tem que se envolver totalmente na sua vida, como nós falamos, não somente nas palavras, mas sim até nas práticas também. As-salat, a oração, é uma prática. Você faz com que todos os seus órgãos façam essa prática da oração. Seus pés, as suas mãos, a sua testa. Você faz o wudu, isso daqui é a prática. O jejum, você deixa de comer e de beber, é a prática. O hajj, você vai lá e faz o tawaf, o sa'i, é a prática. Então, o zakat, você tira do seu dinheiro e dá, então é a prática. Então, as práticas também, elas fazem parte do que? Da Iyyaka na'budu. Então, nós temos, como Ibn al-Qayyim ele disse em relação aos pilares, que os pilares da Iyyaka na'budu, somente a ti adoramos, são quantos? 4. São 4. Qawlul qalb, wa qawlul lisan, wa amalul qalb, wa amalu al-jawarih. Qawlul qalb, que seria o quê? Que nós falamos? Qawlul qalb, que seria a crença do coração. Wa qawlul lisan, as palavras da língua. Amalul qalb, que são as práticas do coração. O amalul jawarih, as práticas dos membros do corpo. Então, se a pessoa realizar esses 4 pilares, ele está de acordo com Iyyaka na'budu. Entenderam? Então, por isso que nós 17 vezes eu falo para Allah, Iyyaka na'budu. Quer dizer que, Allah, meu coração está totalmente dirigido para ti. A minha língua está falando somente de ti.
o meu coração ele está colocando as práticas que o Senhor me ordenou a praticar. Os meus órgãos também, elas colocam em prática aquilo que o Senhor quer. Então, se eu estiver totalmente nessas condições, então eu estou dentro da palavra Iyyaka na'budu. Al-ibada, nós sabemos que al-ibada, que seria a adoração, Allah subhanahu wa ta'ala, por isso que ele chamou as pessoas que queria elevá-las no mais alto nível, as pessoas que têm um nível bem elevado. O nível mais elevado que você possa ter é o nível da ibada, da adoração. Ser chamada de abdi, ibadi, meus servos. De você ser um servo de Allah subhanahu wa ta'ala. Se a gente ver dentro do Alcorão Sagrado, os versículos que Allah subhanahu wa ta'ala falou sobre os servos, ou os verdadeiros servos, Allah subhanahu wa ta'ala citou os profetas, os mensageiros, a elevação deles. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando Allah subhanahu wa ta'ala elevou ele na ascensão para os céus, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala no Surat al-Isra: Subhanalladhi asra bi'abdihi. Louvado seja aquele que fez ascensão com seu servo. Ele não disse Nabiyihi, Rasulihi, Muhammad alayhi salatu wassalam. Ele disse Abdihi, seu servo, porque a palavra servo é a palavra mais nobre que a pessoa possa alcançar, de ser servo de Deus. Subhanallah. Então você será a pessoa mais nobre quanto você mais é serva de Allah subhanahu wa ta'ala. Quanto mais você é submissa a Ele. A submissão. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre quando revelou a mensagem, o Alcorão, é o livro mais nobre. E Allah subhanahu wa ta'ala está falando sobre a revelação, dizendo: graças a Allah que revelou a sua mensagem a quem? A seu servo. Subhanallah, ala abdihi, seu servo. Citou ele pelo servo, porque a nobreza dessa palavra, Allah subhanahu wa ta'ala colocou o nome do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como um servo. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala também: Tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdi. Então não é só uma vez, várias vezes quando Deus fala sobre o Alcorão, a nobreza do Corão, ele fala que foi revelado ao seu servo. Ao seu servo. Também Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele veio para divulgar a mensagem, é uma posição nobre. A divulgação da mensagem de Allah é uma das questões mais nobres que a pessoa possa fazer na sua vida. É você ser divulgadora da religião. Todos nós poderemos ter essa nobreza. Allah subhanahu wa ta'ala ele citou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nessa posição como uma posição de nobreza e elevação. Ele disse: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ. E quando o servo de Allah ele levantou para fazer a divulgação, então a divulgação da mensagem ela veio através de quê? Do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele foi citado por Allah subhanahu wa ta'ala por ser um servo de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala também ele citou os demais profetas. Quando ele citou o profeta Ibrahim, Ishaq, Yaqub, o nome deles, ele falou: Wadhkur ibadana, e relembre dos nossos servos, Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Allah subhanahu wa ta'ala citou o nome deles, mas antes disso ele disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dizendo a ele: se lembre dos nossos servos, ibadana. Ele não disse Rusulana, Anbiya'ana, Kada, Ibadana, porque é uma posição nobre deles serem lembrados por Allah subhanahu wa ta'ala e sendo lembrados pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ele, quando Deus falou sobre o profeta Davi também, Wadhkur Abdana Daud, e recorde do nosso servo Davi. E quando Allah subhanahu wa ta'ala está falando sobre eles, está falando sobre as qualidades deles. Então a primeira questão que Allah subhanahu wa ta'ala colocou o nome deles seria os servos.
Depois veio e trouxe o nome do profeta e depois colocou o quê? As suas qualidades. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse também sobre o profeta Salomão. O profeta Salomão, ele tem uma nobreza. Ele disse: Ni'mal abdu, innahu awwab. Ni'mal abd, quando você fala de uma pessoa que seja um nobre, esse servo. Innahu awwab, ele sempre retorna para Allah subhanahu wa ta'ala. Citou ele como um servo, o profeta Salomão. Também ele disse sobre o profeta Ayub, o Jó. Ele disse: Wadhkur abdana Ayub. E depois ele citou as suas qualidades. E recorde do nosso servo Ayub. O servo de Allah, Abdullah. Também quando Allah subhanahu wa ta'ala ele falou sobre o profeta Jesus, ele disse: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. Ele está falando, Allah subhanahu wa ta'ala, sobre o profeta Jesus, que ele não se envergonhará de ser um servo de Allah. ولا الملائكة المقربون. E nem os anjos que são próximos de Allah subhanahu wa ta'ala, eles não se envergonham de serem servos de Allah, a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala também sobre os servos que entrarão no paraíso. Ya ibadi, ó meus servos, la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun. Quando eles entram no paraíso, Allah subhanahu wa ta'ala ele cita eles nos nomes mais nobres, que seria servos de Allah. Ya ibadi, la khawfun alaykum. Hoje vocês não têm temor por vocês. La khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun. Vocês não irão ficar tristes. Alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Aqueles que creram nos nossos versículos, na nossa mensagem, e eram submissos a Allah subhanahu wa ta'ala, eram servos reais. Se a gente for falar sobre isso, Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele fala também sobre os servos de Allah subhanahu wa ta'ala com as suas qualidades, também na Surah Al-Furqan: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ Allah subhanahu wa ta'ala vai citando as suas qualidades, mas a primeira citação que Allah subhanahu wa ta'ala falou sobre eles, Allah subhanahu wa ta'ala ele falou: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ, os servos do misericordioso, الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلى الْأَرْضِ, aqueles que andam na terra, que são humildes perante Allah subhanahu wa ta'ala, e começa a citar as suas qualidades. Então a primeira qualidade que Allah subhanahu wa ta'ala citou eles foi de serem servos de Allah subhanahu wa ta'ala. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala também sobre aqueles que são sinceros na adoração, sinceros adoradores a Allah, sinceros servos de Allah. Fabashir ibad, dê as boas novas para os meus servos. Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, aqueles que ouvem a revelação e eles sempre seguem aquilo que é o melhor dentro da revelação, aquilo que mais aproxima eles de Allah subhanahu wa ta'ala na revelação. Se a gente for falar sobre o que Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre a nobreza de ser um servo de Allah, os versículos são vários. Basta nós sermos servos de Allah, e por isso que a gente fala Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu, somente a ti adoramos. Nós vamos falar aqui sobre a ibada, a adoração, de você ser servo de Allah subhanahu wa ta'ala. Ela tem pilares, e ela tem condições, e ela tem coisas que possam anular a pessoa de ser um servo. Arkan al-ibada, que os pilares da ibada são al-mahabba, wal-raja, wal-khawf, o amor a Allah, e a esperança em Allah, e o temor a Allah. Esses são três pilares que nós deveremos ter dentro dos nossos corações para sermos servos de Allah. Shurut al-ibada, das condições de você ser um servo para Allah: al-ikhlas wal-mutaba'a, é você ser sincero com Allah e você seguir aos passos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para chegar em Allah.
para chegar até ser uma pessoa, um servo de Allah. A pessoa anula a sua uma pessoa de ser um servo de Allah subhanahu wa ta'ala com duas questões: al-ishraku fil ibada, se a pessoa associar com Allah qualquer tipo de associação nas adorações, wal-ridda, a pessoa se deixar de ser muçulmano. Então essa pessoa, ela anula o que? A questão de ser um servo a Allah subhanahu wa ta'ala. Essas precisam de uma explicação na realidade, cada uma delas precisa de uma aula, mas é bom nós sabermos em geral sobre essa questão. O amor a Allah subhanahu wa ta'ala, isso é uma base que não deve ser deixada, ou deveremos trabalhar em cima. A questão da Ar-Raja quer dizer que você ter a esperança em Allah subhanahu wa ta'ala, e você ter o temor a Allah subhanahu wa ta'ala, e tudo isso tem o quê? Tem os versículos do Coran que falam sobre esses pilares. Tem os versículos do Coran que falam sobre esses pilares. Primeiro versículo sobre o amor a Allah: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Esse versículo que nós já falamos, repetimos aqui, o Rasul alayhi salam, ele fala: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse 3 questões. Se você tiver dentro do seu coração, você sentirá o gosto da fé. Ele terá um gosto, não na língua, gosto no coração. Seu coração irá sentir. Quais são? Uma delas, que é a mais importante: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Que Allah e seu mensageiro serem os mais amados sobre todas as coisas. Então você amar a Allah em primeiro lugar, e depois ao mensageiro de Allah em segundo lugar, sobre todas as coisas que você possa imaginar. E isso hoje é difícil, né? Você amar acima do amor a Allah e acima do amor ao mensageiro de Allah. Muitas pessoas têm esse desejo e falam que amam, mas na realidade, nas práticas, elas contrariam. Nós não poderíamos contrariar, porque se você ama alguém, se ele te falar faça, você deve fazer. Se não fizer, o amor ele diminui. Se você não fizer, você estará seguindo alguém que está dizendo para você faça, fora Allah. Então quem que você vai seguir? Quem que você está amando junto com Allah? Geralmente a gente ou ama o nosso ego, ou ama o Satanás, ou ama as pessoas acima do amor a Allah. Eu amo as pessoas acima do amor a Allah quando me preocupo com as pessoas antes de me preocupar com Allah. O meu ego, que eu me preocupo com o meu ego antes de me preocupar com Allah. Eu me preocupo o que eu vou fazer futuramente, se as pessoas estão, isso se pode fazer isso, pode fazer aquilo. Você se preocupa com o Satanás antes de se preocupar com Allah. Porque Allah subhanahu wa ta'ala te fala que o Satanás chama você para fazer o quê? E aquilo que o Satanás te chama para fazer, com certeza você estará deixando coisas que Allah te ordenou a fazer. Então saiba como amar a Allah sobre todas as coisas. Inshallah, nós iremos falar um pouquinho sobre isso, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, na próxima aula, porque agora começou a oração. E esperamos que nós sejamos adoradores reais a Allah subhanahu wa ta'ala, e que a palavra Iyaka na'budu seja sincera nos nossos corações e nas nossas palavras quando nós falamos sobre quando nós recitamos a Fatiha nas orações. Deveremos senti-la no nosso coração, senti-la na nossa mente, senti-la na nossa vida, inshallah. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.